Fala pessoal, Guilherme Lopes na área, mais um XB Podcast. Estamos na terceira temporada, no episódio 2. Semana passada nós estivemos com a dona Ana Maliuk e já está disponível uma entrevista incrível com ela, onde ela contou a sua história, né? Viveu na União Soviética, em Cuba, veio parar no Brasil, escreveu os livros dela. Realmente vale muito a pena. E hoje eu estou com um convidado muito especial pela segunda vez, que é o meu grande amigo Clayton Ramos. E aí, meu guri, como é que tu tá, meu jovem senhor? Aí, ó, estamos aí de novo. Tudo É um certo. prazer, cara. Bah, eu fico feliz de ter sido convidado de novo. Por dois motivos, né? Um, porque eu adoro estar contigo, trocar essa ideia boa. E a segunda é porque, pelo visto, deu bom o primeiro, né? Se voltamos aqui. Estamos aqui. Eu acho que tu é... Não é o... Nós tivemos já o Gabriel. Uhum. Gabriel teve 2 vezes. Só que ele teve uma vez fazendo um episódio misto. Sim. Né? Então nem seriam 2 episódios. Ele fez um pedacinho de um episódio e depois fez um episódio completo. Show, cara. Esse cara é sensacional. E agora tu é o... Digamos que tu é o primeiro a ser o segundo. a ter Segundo 2 episódio. episódios gravados. E isso é muito legal, né? É sinal Aham. de que... Normalmente, quando a gente termina assim, termina com... O nosso tempo é curto, né? Aham. 1 hora parece ser bastante tempo, mas a gente começa a conversar e o tempo passa, o tempo verdade, voa, já verdade. dizia, né? Lá Não. naquele tempo do Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo Essa aí é o pra pessoal, poucos. pessoal Referência pra raiz poucos. daí vai dos anos 90, anos 80, anos 90 vai É. lembrar, né? E tomara que venha mais aí, se der tudo certo, vamos para todas as temporadas possíveis, né? Sempre tem um assunto bom nessa Não, área com que a gente certeza. atua, né? Oportunidade é o que não falta, o importante é a gente estar trocando uma ideia, né? É isso aí, deixa eu ver se eu me apresento para quem não conhece. Eu então, pra gostaria, né, facilitar. que primeiramente se apresenta aí pro pessoal, né? Show a de bola, câmera então. ali. Gurizada, meu nome é Clayton Ramos, eu sou formado em administração, sou formado em ciências contábeis, tenho especializações em negócios e hoje já estou aí nessa área de empreendedorismo há uns bons 15 anos já, com o CNPJ funcionando, aberto, com 2 empresas e tomara que venham muitos outros por aí. O Clayton é um empreendedor. Mas antes aí da gente começar, o nosso tema hoje é falar, né, dar seguimento, né? Na última Sim. vez a gente falou um pouco sobre Tocamos empreendedorismo. bastante nesse Acho que a assunto, gente né? conversou um pouco sobre algumas questões pessoais também, eu não me lembro. A gente deu uma misturada Né? em tudo, né? A gente falou muito sobre empreendedorismo, que é um assunto que o pessoal gosta Sim. muito, porque vamos pensar da seguinte maneira: o brasileiro em si, ele é um pouco diferente dos outros povos, né? Se tu pegar o americano, principalmente, ele tem uma ideia de empreender por opção, por vocação. O brasileiro já tem aquela vontade de empreender por necessidade, né? Por fazer acontecer. Então, essa diferença às vezes causa essa ruptura, esses, vamos dizer assim, desencontros do que é a ideia inicial de como é que é ter uma empresa, de como é que é fazer a coisa acontecer para a realidade, para o dia a dia, né? Uhum. Então, né, gente, o Clayton é um cara que eu já conheço há muito tempo. Nem Né, vale Clayton? a pena dizer quanto, né? Porque E Já- diferentemente de mim, né? Eu fui um cara que eu trabalhei, fiz CLT praticamente a minha vida toda. A minha experiência de empreendedorismo é mais recente. Uhum. Nós tivemos uma experiência na Tivemos. adolescência, né? Que foi uma experiência que não deu certo, enfim, É. assim como empreender. Ela não Em- deu certo, mas foi um baita de um aprendizado, mas né? foi um aprendizado, né? Acho que a questão é como a gente lida. Uhum. Eu hoje, diante daquela situação, eu entendo que eu agi de uma forma negativa. Sim. Eu acabei fazendo o que a maioria faz. A pessoa se acomoda na CLT porque falhou no empreendedorismo. Uhum. Né? Então foi o que aconteceu comigo. Nós tivemos uma experiência de empreendedorismo, né? De um empreendimento que não deu certo, e aquilo me frustrou Uhum. e eu voltei para aquela posição de CLT, Te não que seja protegeu, no ruim, caso, né? Teve Não, uma atitude de se proteger de pra proteção, evitar que né? acontecesse De alguma coisa proteção. parecida, né? E
foi uma reação que é uma reação muito comum, mas que essa reação, se ela perdurar por muito tempo, aquilo ali pode gerar um bloqueio no cara e o cara deixar de fazer muita coisa legal que ele poderia fazer. Tu acha que tu demorou mais para empreender hoje, para ter os negócios que tu tem, devido a ter essa frustração tão cedo? Talvez no início sim. No início sim. E um pouco por falta de realmente, que eu acho que isso é muito importante, é ter mentalidade de empreendedor. Eu não fui treinado para isso. Sim. Naquela época não tinha YouTube, não tinha vídeo. Hoje, cara, tu abre o YouTube, o Instagram, tem uma galera. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é o quê? É mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo e dizer assim, cara, existe um outro caminho. O cara daqui a pouco tá ali, né? Trabalhando numa empresa, frustrado, né? Às vezes o cara até tem informação, né? Eu já vi pessoas que optaram pela carreira pública, fizeram o concurso, passaram, mas são frustradas naquilo, né? Estão ali, tipo, esperando o dia da aposentadoria, buscar uma segurança nessa situação do público. Existe um mundo a ser desbravado. Sim, né? Isso é verdade. Então, hoje tem esse conhecimento à disposição, né? Cada vez mais. Naquela época não tinha. Eu não fui treinado para isso. Eu não fui treinado em casa para isso. Eu não fui treinado na escola para isso. Sim. Então, a minha visão naquela época era muito restrita. No momento em que eu comecei, aí entra algo que talvez a gente possa conversar um pouco, daqui a pouco sobre isso, que eu comecei a abrir a minha visão, viajar, conhecer. Cara, a cada viagem que eu fiz, a minha visão expandiu mais. Sim. Eu comecei a ver que o mundo é muito maior do que, né? Do que o teu quarto, como diz a música. Do que o meu quarto, como diz a música, e que existem muitas outras possibilidades e probabilidades. Então, no meu caso, foi uma mistura de frustração por não ter dado certo. Na época eu não sabia que não dar certo faz parte. Sim. Eu não sabia disso. Muita né? parte. Eu não sabia assim. que falir muitas vezes ou quebrar um negócio é normal. Totalmente. Né? Não que seja necessário, mas acontece. Muitos desses grandes empreendedores, esses caras que são famosos hoje, já quebraram inúmeras vezes, dezenas, centenas de vezes. Mas, no meu caso, talvez a falta de conhecimento associada, o cerne da questão é a falta de conhecimento, mas associada àquela frustração e muito, muito jovem também, não tinha experiência, né? Acabou, talvez, atrasando um pouco, retardando um pouco essa trajetória que eu poderia ter iniciado um pouco mais cedo. Sim. Mas também, em contrapartida, eu pude viver outras coisas. Exatamente. Tu teve uma bagagem para poder abrir da maneira que, vamos dizer assim, um pouco mais embasada, né? Para chegar no ponto que tu chegou, tu precisou caminhar por esses caminhos mais tortuosos para conseguir ter essa confiança para abrir a empresa, né? E a CLT, né? Eu não penso que a CLT é ruim. Eu acho que a CLT é ruim quando tu para de aprender e de crescer. Sim. No momento em que tu estagnou na CLT, acho que é um sinal de alerta. Né? Então, não sei se tu quer falar um pouco, porque tu começou na CLT. Sim, né? sim. Não me lembro qual foi o teu primeiro trabalho, se foi na loja de roupa. Comecei como vendedor, isso que é engraçado. O tema que tu tocou principalmente foi na educação. E a gente vê que o brasileiro em si, ele não é educado para ter negócio. O brasileiro não é educado nem para ter gestão do próprio patrimônio. Hoje a gente tem uma população com mais de 70% da população endividada. E isso acontece muito porque ele literalmente, que nem tu falou, a gente não aprende na escola, às vezes a gente não aprende em casa. Hoje, com essa geração que está surgindo agora, que já está aí há um bom tempo, a geração mais de internet, tu vê que essa mentalidade ela muda. Existe mais conhecimento, o acesso é muito mais fácil. Só que existe a dosagem do que o inútil também ele é muito mais fácil. Então precisa da pessoa ter um pouquinho mais de boa vontade para escolher o caminho ali que ela quer aprender, o que ela quer vislumbrar.
Também vem muito que, se a gente for parar para pensar um pouquinho mais para trás, aquela máscara de dizer que o empresário é o inimigo do povo, o empresário é o mal da sociedade. A gente vem de uma época que a gente via muito crescimento sindical, aquela história mais marxista crescendo muito em volta do país que estava saindo de uma época diferente, de uma época onde o regime militar ele estava terminando para entrar num amadurecimento democrático. Então a base sindical ela era muito forte e se via muito o empresário como o cara ruim, o cara mau. Hoje, eu acho que caiu bastante essa visão. Por quê? Porque não se tem hoje a visão de que o empresário é apenas o dono do Itaú, o dono da Ambev, essa galera que tem um capital gigantesco e trabalha com milhares de funcionários. Hoje, a gente sabendo basicamente que o empresário é o cara que tem um CNPJ. Então, o cara que tem a padaria do teu bairro, o cara que tem aquele mercadinho no teu condomínio, até às vezes as pessoas que estão nos assistindo, que migraram da CLT para a pessoa jurídica, pela terceirização do serviço, que foi mais facilitado agora com a última reorganização das leis trabalhistas, a gente vê que isso mudou um pouco a mentalidade. E com essa mudança vamos dizer assim, do pensamento base da população, acaba criando uma tendência ao estudo e ao crescimento. Que nem tu comentou, tu trabalha na CLT há um bom tempo, mas tu teve uma carreira galgada dentro do teu nicho que te fez ter reconhecimento, que te fez chegar no patamar que tu queria. O teu sentimento de CLT não é um sentimento de frustração, ele é um sentimento de alegria. Estou conquistando, estou no lugar que me faz bem. Quando a pessoa tem isso, qualquer lugar é ótimo. É CLT, é empresária, é público. O problema é quando aquilo ali começa a te frustrar. Tu tem um sentimento de que, pá, daqui eu não saio, isso aqui não é para mim, aquela coisa assim que vai te corroendo. Tô só pela aposentadoria. Exatamente, que foi o que começou a fazer eu meio que sentir que eu tava nessa onda, sabe? Eu fui vendedor bons tempos, fui um vendedor bem destacado. Eu chegou uma época que eu era um dos maiores vendedores da Elos no país. Isso numa época que não existia o boom da internet, da venda pela internet, era venda de shopping, né? Então, basicamente, tinha esse grande baque, né? Isso foi depois de a gente ter a nossa primeira empresa, que, para quem não sabe, foi um estúdio musical. A história a gente conta no outro podcast, então só para pontuar que abrimos, não deu tanto certo assim e seguimos nossas carreiras, né? Eu também fui para a CLT, cresci como vendedor, tive um problema que talvez a gestão da empresa ela não sabia lidar tão bem com uma situação que era ter bons funcionários. Isso é bem interessante porque eu e um dos outros vendedores que eram muito bons de outras filiais, eles demoravam para te dar uma promoção, te dar um reconhecimento, porque é aquela velha história, treinei os caras são bons, agora tiro eles para ser o gerente ou alguma coisa assim, eu perco essa qualidade de vendedor, sabe? Sim. E isso demorou para acontecer. Quando eu já estava meio frustrado, eu tive uma promoção de trabalhar como gerente de uma outra loja, mas chegou no momento que eu vi que era aquilo ali. Tu é gerente de uma loja, tu vai ficar ali naquele ponto e beleza, é isso aqui para ti. Eu meio que senti que não era aquilo ali. Não era aquilo ali que eu queria. Então chegou no momento que eu tive que tomar uma decisão difícil, que era sair da gestão da loja e pedir a demissão mesmo, pedir para sair. E aí, nesse tempo, eu fui montando a estrutura do primeiro negócio que eu tive depois da CLT, que tá aí até hoje, que é o escritório de contabilidade e gestão de empresas, né? A gente começou pequeno, foi crescendo aos pouquinhos, como todo empresário, sabe? Como todo cara que vai empreender, que não tem aquela estrutura familiar, que não tem aquele know-how de tipo, eu sou um herdeiro ou qualquer coisa parecida, que a gente sabe bem como é que é, começa pequeno, vai crescendo aos poucos, vai aprendendo com os erros. Sim. E hoje a gente, graças a Deus, está aí há 15 anos no mercado, me possibilitou abrir uma outra empresa de gestão de negócios digitais, de trabalhar com essa área também, que é uma área que eu gosto bastante. E estamos aí, tocando o Brasil para frente, né? Eu me recordo que tu
E interessante, né? Porque tu tava numa posição de prestígio, né? Ser gerente de uma loja de grife Sim. conceituada. Uhum. Há uma tendência a quem estar nesse posto não querer sair, Sim, né? sim. Porque, pô, Aham. tu é um cara que tu sempre gostou de roupas legais, né? Desse tipo de ambiente. É Uhum. um ambiente que tu curtia, né? Tu Sim. gosta, né? Aham. Desse tipo de, de situação, de produto, de business. Uhum. E mesmo assim, tipo, eu achei interessante tu falou que tipo assim, aquela inquietação, aquela coisa que não é bem isso, né? Sim, sim, Achei sim. interessante, talvez muitas pessoas, né, estão passando por isso, Uhum. né? Muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, estejam passando, tá ali numa posição, muitas vezes tem um coach famoso aí que fala que são as algemas de ouro, que Uhum. existem, tem algemas de Sim. ouro, algemas de prata, algemas Aham. de bronze. Muitas vezes a pessoa tá numa posição assim, top aos olhos, né, da sociedade, das outras pessoas, né? Só que Uhum. aquilo ali não deixa de ser uma prisão. É Por verdade. quê? Porque ela não tá feliz com aquilo ali, É né? exatamente isso. Aconteceu comigo num sentido de que, tipo assim, o ambiente era um ambiente muito bom. Eu trabalhava numa carreira que, vamos dizer assim, que a gente falou, tinha um certo prestígio, uma certa consideração. Eu trabalhava no shopping, que era o, vamos dizer assim, o ponto de referência da sociedade naquela época, né? Porque ainda Uhum, estava engatinhando as compras na internet, ainda era uma coisa meio. No final, quando eu saí, ela já estava acontecendo, mas ainda existia muita insegurança, muita dúvida das pessoas de comprar na internet, mas ela seguiu, claro, a gente está falando isso de 2000 e talvez 2010, 12, que é uma época diferente. sim. Mas, assim, tudo o ambiente em si estava legal. O problema era a minha relação com o que eu almejava, que eu não ia conseguir subir mais, porque daí da gerência é dono. Aí Uhum, até tu conseguir ter um capital interessante para conseguir construir isso, às vezes é muito difícil. uhum, Porque naquela época, eu não sei como é que é hoje o shopping em si, porque faz tempo que eu não trabalho nessa área, mas uhum, acredito que seja meio parecido. Tu ficava muito limitado àquele mundo e tu não tinha como, por exemplo, muitas vezes aproveitar a tua vida, ter uma, vamos dizer assim, um casamento saudável. Eu conhecia muito gerente de loja que entrava ali 12 horas todo dia. Então, tipo assim, uhum, como é que tu vai ter uma vida saudável trabalhando 12 horas num ambiente fechado sem ver direito à luz do dia? uhum, Aí isso aí tu inclui sábados, domingos que tu tinha que abrir a loja, feriados que tu vai cobrir algum funcionário. Então, isso é uma coisa que é uma carga que também não era interessante. uhum, E é uma coisa que a gente estava comentando em off aqui, e é legal a gente trazer para o debate, porque é o seguinte. Trabalho, prosperidade, ele só vale a pena quando tu pode usufruir dele. Seja para ti, ou para fazer um bem, ou para enaltecer outras pessoas também, da maneira que tu queira usar. Mas do que te adianta tu ter uma carreira consolidada, tu ter muito sucesso e tu não ver os frutos daquele sucesso? uhum, Acaba te frustrando e muitos grandes empresários que eu conheço, eles têm essa trava que eles trabalham, não aproveitam o dia a dia deles, não aproveitam da maneira que a gente às vezes acha tão interessante. E como eles já uhum, estão naquela sistema meio que contínuo, eles só conhecem a trabalhar. Então vão gerar mais riqueza, vão fazer vão fazer cada vez mais, mas vão uhum, aproveitar cada vez menos. E isso não era legal para mim, não era uma visão que eu via. Então eu tive que dar esse uhum, pontapé, esse murro em ponta de faca e me jogar no empreendedorismo, né? Que era a parte onde eu sabia que, tipo assim, por mais que eu não tivesse o valor, não ia demorar para conquistar algo, ia demorar para fazer o meu nome, mas eu tinha a chance de fazer o meu nome. Eu precisava da chance, eu uhum, precisava daquele momento, saber que eu estava construindo e para mim. sim. Apesar de ser aquele aquele cargo, aquela profissão, Uhum.
aquela situação que tu estava, apesar de ser uma posição de certo prestígio, mas aquilo ali, de certo modo, não deixava de ser uma prisão, né? Sim, Naquilo que tu, né, que tu almejava como estilo de vida para ti, que é de exatamente, ter exatamente. liberdade, de poder. Às vezes eu te vejo tu trabalhando, tá lá na praia, Aham, trabalhando, ou tá viajando, né? Já sim. te vi tu viajando em certo lugar e com o computador ali e tal, respondendo um e-mail, alguma Uhum. coisa, né? Então, essa liberdade de poder usufruir de certas coisas, porque eu acho que é aquilo que tu disse, né, cara? Ah, o dinheiro, né? Seja o dinheiro ou o próprio reconhecimento, o Uhum. dinheiro, o sucesso, se ele não te permite desfrutar da vida, daquilo que tem de bom, isso é não deixa de ser uma prisão, não deixa de ser uma cadeia, não deixa de ser Sim, alguma coisa. A pessoa tem. Do que adianta tu teres muito dinheiro e tu não poder usar esse dinheiro? exato. Porque tu tá preso dentro da empresa, de uma loja. A gente sabe que tem certos ramos que são muito difíceis, Uhum. né? O ramo do comércio, o ramo de shopping, né? Uhum. É difícil, porque trabalha, dependendo do shopping, trabalha domingo a domingo. Sim, sim, sim. Ramo de supermercados, Total. extremamente difícil. Ramo de bares, restaurantes, são ramos difíceis para quem vai empreender. Uhum. Se o cara não tiver uma mentalidade muito. Não que a gente não possa empreender muito, eu acho muito interessante o ramo, por exemplo, de restaurantes. Sim. Só que se tu como empreendedor, tu for para dentro de um restaurante mergulhar de cabeça, Uhum. aquilo tu não vive mais. Exato. Então, o que tem que fazer? Vai ter que contratar. Vai ter que Exatamente. Tu vai colocar. ter que Coloca um, terceirizar coloca um as gerente tuas de coloca um responsabilidades, né? gerente de confiança, né? Então, porque senão tu acaba aquilo ali acaba. Eu não acho, na minha concepção, tipo, nada pode ser mais forte do que o meu CPF. Uhum. Cara, muitos talvez não concordem com isso que eu vou falar, mas Sim. não existe CNPJ que tenha um valor maior do que o meu CPF. É, tem algo que nem tu falou sobre grandes empresários e coach, mas tem um grande empresário que fala exatamente isso. Um CNPJ forte só existe com um CPF forte, né? Uhum. Em- Porque o que, que adianta, né? Eu conheço. É que isso é uma herança que a gente recebeu, né? Uhum. Talvez das gerações mais. Da geração dos nossos pais, dos nossos Sim. avós, que foram uma geração pós-guerra que teve que ralar muito, Total, né? né, velho? Tipo, o Brasil ainda não sofreu tanto com isso, mas a gente sabe, viu uma Europa que foi destruída, Pô. né? Muitos de nós somos descendentes daquelas pessoas que vieram de lá. Então, essa geração, esses baby boomer, Uhum. os caras tiveram que ralar muito. E de fato ganharam muito dinheiro, montaram impérios e tal, Sim. né? Deixaram herança para a nossa geração, Uhum. né? Não para mim, eu não recebi, mas para muitos, né? Minha Receberam parte herança, não chegou. né? Para mim não deu muito certo. Mas foi uma geração que trabalhou muito, mas que muitos deles morreram e o dinheiro ficou, eles não aproveitaram do dinheiro que tinham, tipo assim, né? Nunca fizeram, tipo assim, o cara tinha milhões, Uhum. nunca viajou de avião, muito comum, ainda hoje é muito comum. Sim, O cara sim, tem total. milhões, nunca pôde fazer uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, conhecer um outro país, Não, né? e muitos desses, Então, eles fazem uma. Só para complementar o que tu falou sobre o cara criar um império, muitos deles criam um herdeiro e não um sucessor. Porque tu vê que as pessoas hoje, às vezes, ficam tão focadas em criar algo para si, em ter um sucesso dentro do CNPJ, e aí vai ficar para quem? Vai ficar para minha família. Só que o cara uhum. recebeu de herança. Ele não é um sucessor preparado. Ele não é alguém que vai te substituir e trabalhar dentro daquele sistema que tu trabalhava, que a empresa trabalhava. Ele não é um cara que entende o core do negócio, não é um cara que tá ali dentro, é apenas um cara que vai herdar. E a gente Uhum. sabe muito bem o que acontece nessas situações, né? Ele se esvai. E eu não sei, eu vi uma estatística que
a maioria das heranças, tipo, na terceira geração Já se foi. Muitas não passam da terceira, quarta geração, heranças, falando coisa de heranças vultuosas, assim, né? Sim. E se a gente pegar essa semana, eu não sei se foi essa semana, mas o UOL lançou ali uma pesquisa que a gente chegou no pico de falências de empresas nesse ano. Foi um boom drástico que aconteceu. E isso, se tu juntar o que a gente estava comentando agora, que é a falta de preparo, mas as pessoas que não aprenderam como funciona o negócio e vão pegar ali para tocar depois de um bom CEO ou qualquer coisa assim. E a situação atual vamos dizer assim, do país mesmo, porque aqui vai vamos colocar assim, tá? Eu vou colocar de uma maneira que talvez seja mais fácil, mais didática. Quando tu cria um sistema onde tu tira de quem produz para dar para quem não produz, em determinado momento tu vai criar um ciclo em que tu vai ter mais gente não produzindo do que produzindo, porque não vale a pena para quem tá na lida não ver o retorno disso. E hoje, infelizmente, eu acredito que a gente está nisso. A gente está falando muito sobre empreender, mas é bom a gente sempre alertar as pessoas e dizer assim, não é tudo uma maravilha. A gente tem que entender como funciona o jogo. E o jogo hoje, ele tá um pouco desfavorável, muito porque a gente tem um problema que aqui no Brasil, vamos colocar assim, eu tô tentando medir um pouco as palavras para ficar mais claro, para ficar entendendo, porque daqui a pouco não quero partir para um lado político nem nada do tipo. Mas eu quero... vamos pensar assim. Por que tu multa um cara por excesso de velocidade? Tu multa ele para que ele não faça mais aquilo. Tu vai lá, o ente responsável te aplica uma penalização para te não fazer mais aquilo, para evitar que tu corra mais. Por que tu multa alguém que estacionou errado ou teve uma infração de trânsito? Para que ele não cometa mais aquilo. E por que tu aumenta os impostos de quem cria emprego, de quem cria renda para a população, de quem gera riquezas? Isso, para quem está olhando de dentro, é uma penalização. Eu estou te cobrando a mais porque tu tem um rendimento e eu preciso cobrir esses meus custos que eu tenho com as pessoas que não trabalham. Então, tudo isso acaba gerando uma situação em que fica difícil tu empreender. Hoje, eu tenho recebido muito questionamento a respeito de residência fiscal em outro país. E isso tem acontecido muito, principalmente para Paraguai, Uruguai, que são locais onde os custos para ser empresário, para ter uma empresa, são bem mais baixos que aqui no Brasil. Infelizmente, a gente está num sistema em que é difícil tu dar uma guinada e baixar os impostos para que as pessoas possam, vamos dizer assim, continuar investindo e fazer crescer. Só que também a gente está chegando numa Selic de 15%, a gente está criando mais impostos, a gente está gerando um déficit do governo gigante, alguém vai ter que pagar essa conta. E a gente pensa assim, não, mas vai ser os bilionários, aquela galera lá de cima. Cara, se tu é bilionário, tu já sabe como escapar dessa, velho. Tu já tá ligado há muito tempo, tu viu que a coisa enfeiou, tu tirou o teu dinheiro. O cara tem conhecimento e ferramenta para... Exatamente. E se tu não, tipo assim, não gasta, tipo, não é empresário, não gera essa renda, para ti não vai ter impacto. Tem impacto para quem? Para a galera do meio ali, para aquela população que é basicamente quem mantém as coisas no trilho, que é a classe que hoje a gente quase não tem, que é uma classe média, porque hoje, se a gente for comparar que as pessoas consideram 50 mil mês uma pessoa rica. Convenhamos que hoje, se a gente for fazer uma análise de custo de vida, isso aí, não estou dizendo um custo de vida geral, mas um custo de vida bom, tu gasta 50 mil aí com um casal e 2 filhos. Porque tudo que tu destina o teu dinheiro, o teu imposto para ter um retorno, tudo que tu faz com que a tua produção seja retirada uma boa fatia pelo maior sócio que tu tem, que é o governo, que deveria trazer em retorno, que é segurança, que tu não tem.
tu precisa andar, sei lá, se tu é um ricão aí, tu precisa andar com um carro blindado, tu precisa andar com segurança. Saúde que tu não tem. Apesar de existir o SUS, na hora do aperto, a maioria das pessoas tem hoje um plano de saúde terceirizado. Educação, que tu também não tem, que eu converso com todos os meus amigos que são pais no momento, um dos maiores custos que eles têm é a escola particular para os filhos. E então, tipo, isso vai se somando a essa tendência de achar que tu tem que pagar a conta da irresponsabilidade política que a gente tem, que são os caras que estão lá em cima, que estão cuidando do povo, mas eles só querem o deles, e tipo assim, alguém tem que pagar a minha conta, eu não vou tirar do meu. E é sempre a desculpa de, não, aqui não, tipo, essa parte nossa... É uma máquina muito pesada, né? Total, cara. E aí pensa assim, né? Selic é 15%. Tem incentivo... Eu fico pensando muitas vezes assim, vale a pena empreender em determinadas, com uma Selic a 15%, dependendo do tamanho do teu aporte financeiro, deixa na Selic. Claro. Né? Porque tem negócio que não te dá 1% ao mês. Total. De lucro, né? São esses probleminhas que a gente tem, tipo, tu tem um governo hoje que ele gasta em torno de 2,5% acima da inflação. 2,5% real acima da inflação. Então, tipo, o que vai ser daqui pra frente? E eu não tô entrando em esfera política porque eu não... quem me conhece sabe, eu não sou fã de político nenhum. Eu acho que todos eles estão lá pra garantir o deles. Claro. Eu nunca vi um político que Faz entrou parte do pensando em jogo alguém. político. O jogo político é isso mesmo, né? E eu tô falando do atual porque é o que tá aí e é o que a gente tá vendo mais. Mas eu duvido que vai ser melhor com A, B... Culturalmente, parece que o Brasil já tem isso, né? Já. De altos... É que assim... altos impostos, aí o pessoal vai falar, mas é que lá na Noruega, não sei o quê. Não, beleza, amigo, só que lá o cara tem escola e faculdade de ótima qualidade gratuita, o cara tem saúde de ponta, o cara sai na rua qualquer horário da noite, não precisa andar de carro blindado, ele não precisa nem andar de carro, porque o transporte público é tão bom que muitas vezes ele opta em nem ter carro. Em Paris, lá, tu saiu do aeroporto, foi pra torre lá, metrô e rapidinho. Então, tipo, aí assim, mas a carga... Sim, mas tu tem retorno. O problema do que eu vejo no Brasil, a gente tem uma carga tributária muito alta, cada vez mais alta, né? Essa reforma tributária que chegou aí para aumentar imposto. Não as tem. pessoas se iludem muito com... A reforma tributária, se tu for olhar tudo, até o imposto sobre transmissão de bens. Sim, o patrimonial aquele. O causa-mortes ali, sobre herança. A herança e doação, aumentou. Então, tudo... e em retorno, assim, escola é caro. Escola boa é caro. Faculdade. Eu tô falando porque eu pago faculdade. Sim. Tipo, e é caro. É caro faculdade. Saúde. Eu pago plano de saúde. Sim. Por quê? Porque o SUS não... Cara, tipo, tem coisas no SUS... Daqui um pouco, se tu for ali aqui a gente tem a UPA aqui, tu vai ali até... Eu já fui bem atendido uma vez, eu fui na UPA, fui bem atendido até rápido, né? Só que daqui um pouco tu precisa de um exame que no SUS vai demorar um tempão, né? Ou de uma cirurgia que vai demorar. Se tu tem um plano de saúde razoavelmente, tu vai ali e faz. O que a gente tá dizendo é que às vezes a pessoa diz, mas vocês estão falando que o SUS é ruim, não sei o quê. Não tô dizendo que o SUS é ruim, tô dizendo que a facilitação, quando tu precisa de alguma coisa eficiente, né? Ela tem que ser paga. Às vezes dá sorte de pegar, tem SUS e SUS, né? Sim. Tem regiões que são mais desenvolvidas, tem lugares que o sistema é mais organizado e tem outros lugares que tem cidades aqui dentro do Rio Grande do Sul, tem cidades que não tem, cara. Tipo assim, se tu precisar de um hospital, tu tá lascado. E geralmente é na parte mais sofrida da população. Sim. Que deveria ser para onde iria a maior parte do aporte que as pessoas que geram riquezas fazem para o governo, para ele dar esse retorno para eles. Mas, ao mesmo tempo, tu vai para esses lugares que nem tu comentou e tu vê que falta. Não falta. Tem cidades, a gente que tem parente no interior, tipo, falta. Tem cidades do interior, tipo assim, a pessoa tem ali a região central, né? Tu tem que ir para Santa Maria. Tem que ir para onde? Santa Cruz. Sim. E muitas vezes o cara mora a 150 quilômetros de distância. Lá no sítiozinho, no interior. Como é que essa criatura vai... Olha a dificuldade que tem.
aí precisa do parente para estar acompanhando Uhum. e tal. Já é uma dificuldade. Aqui na região metropolitana facilita um pouco, né? Sim, Tô dizendo sim. que é mil maravilhas, mas também já facilita. Para quem mora na região metropolitana é um pouco menos difícil. Mas, tipo assim, cara, eu desconheço uma pessoa que tem condição de pagar um plano de saúde ou não paga porque prefere pagar particular, Sim. porque o aporte mensal é alto, e aí quando precisa vai lá e paga particular. Uhum. Eu, durante um tempo, eu fazia isso. Sim. Eu não tinha plano de saúde e eu pagava particular. Daí no final, no frigir dos ovos, às vezes é quase a mesma É, coisa, sai, né? sai às vezes depende. Agora, como a gente vai começando a ficar mais velho, Sim. hoje eu tenho um plano de saúde e uso pra caramba Uhum. e realmente uso muito Sim. o plano de saúde. Né? Por quê? Porque eu vi que compensava pagar o plano de saúde mensal, porque o que eu ia pagar particular ia ser muito mais caro. Uhum. E depender do SUS, tem certos exames que eu faço que ia demorar um tempão. Eu não vou ficar esperando não sei quanto tempo para fazer um exame, sendo que né, tem coisas que não vale a pena, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, que com tudo isso, com toda essa situação, ainda acho que tu ser dono do negócio, tu empreender, ainda é uma das maneiras mais fáceis, entre aspas, no sentido de que é difícil, mas mais fáceis de tu prosperar num país que nem o Melhorar Brasil de ou vida, qualquer um. né? Acho que não. Tu depende muito do teu esforço, isso tu mesmo pode dosar, porque é muito fácil tu numa CLT se escorar no canto ali e deixar o tempo passar. Mas quando tu tem um negócio próprio, tu tem que fazer o teu, entre aspas, o teu corre, aquela velha história. O que as pessoas precisam dentro do que eu vejo e do que eu recebo muito de pergunta, né? Como empreender aquela história toda? Cara, primeiro tu precisa saber se adaptar. A gente falou muito aqui de uma situação que é o estudo e a facilitação pela internet. Só que a internet também te trouxe, que nem a gente tinha comentado, muito charlatão, muito papo furado, aquele negócio para vender clique e tudo mais. Não adianta o cara, por exemplo, chegar e devorar o livro lá, O Poder da Manhã, que é um livro bom, mas, por exemplo, para mim não serve. Porque o cara lá prega que tu tem que acordar às 5 da manhã e começar o teu dia. Eu não funciono legal às 5 da manhã. Se fosse assim também, né? Como regra, todo padeiro era rico, né? Exatamente. Se acordar cedo fosse. Exatamente. Né? Então, claro tipo que assim, para certas pessoas. Mas não é uma regra que serve para todo mundo, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente tem um problema de achar que a fórmula mágica existe, sabe? E a empresa em si, ela não tem segredo. Ela é... Cara, vamos botar assim, é igual tu construir um físico na musculação. Porque tem sempre alguém que vai inventar uma coisa diferente, vai vir com uma mágica, um segredo lá, não sei o quê, mas o básico é treino, alimentação, descanso. Isso não muda desde a época que o homem apareceu na Terra até hoje. Vai ter uma melhora aqui, vai ter uma melhora ali, papapá, mas basicamente empresa também é a mesma coisa. É estudo, tu se aperfeiçoar, buscar conhecimento dentro da tua área. Por isso que é importante, que nem a gente tinha comentado antes, eu trabalhava numa área que eu gostava, mas a gestão da empresa não era interessante para mim. No caso, eu digo como era tratado pelos chefes nessa situação. Sim. Ali onde eu tinha chegado já era o meu topo. Então eu almejava mais. Então, esse estudo de se identificar com o que tu quer, de buscar um caminho onde tu se sinta bem. Porque, vou abrir uma empresa de roupa porque eu vi que um amigo meu abriu no Instagram e tá conseguindo vender. Cara, não vai pro teu lado se tu não gosta disso. E nem todo ramo é pra... Assim, até pode ser, mas tu tem que conhecer, né? Claro! O que tu tá fazendo. Eu vejo muito essa questão, né, Clayton, da aventura. O cara assim, ó... eu vou montar um negocinho pra mim. Cara, tu montar um negócio do quê? Eu vou montar uma loja de roupa. Sim. O cara nunca na vida trabalhou com roupa. Tipo, ele pode montar uma loja de roupa? Pode, mas dá uma estudada. Claro! Tipo, quem são os fornecedores? Pesquisa o que tem de tendência, o que precisa. O que tá bombando. Cara, as pessoas abrem negócio, elas não sabem. Agora vamos fazer um papo de contador chato, né? Sim. As pessoas abrem um negócio, não sabem que tem um certificado digital, não sabem nem o que é um certificado digital. Cara, não sabe. Vão piorar.
as pessoas não sabem a senha do Gov. É. Cara, a senha do Gov hoje é essencial pra tudo. Tu não vive mais sem a senha do Gov. Não sabe o que é um E contrato aí, social, sabe que vai quer ter um sócio e não manda sabe mensagem que tá pra ali. pessoa. Tua senha, teu Gov tá com verificação de 2 etapas, Uhum. amigo. Ah, mas é que eu não lembro a senha. Cara, como é que tu não lembra a senha do teu Gov, que ela é a senha de acesso a tudo? E é engraçado que daí o golpista que tá lá tirando Ele dinheiro e sabe, puxando né? empréstimo pra ti, ele consegue a tua reconhecimento facial, ele consegue a tua senha de 2 etapas, consegue tudo. Mas tu não lembra nem a tua senha, não consegue nem fazer uma identificação, porque o Gov, convenhamos também, né? Uma dificuldade pra fazer Não, ali é o reconhecimento não, mas facial, que, meu Deus, dependendo né? da pessoa, ele tem dificuldade. Mas é a questão do preparo. Eu tô falando de preparo mínimo, né? Sim, sim, Mínimo. sim. Saber que dizem, cara, tu tem uma empresa, vamos puxar a brasa pro nosso assado aqui, né? Uhum. Pra te ter empresa tem que ter contador. Óbvio. E Isso agora, aí é o e mínimo. agora, mais do que nunca, né? Agora, para abrir a empresa, tem que ter o contador. Tem que ter. Assinando. Tu tem que ter um mas contador qualificado, né? né? Porque o que Não, a gente vê de picareta não, aí, contador por favor, que né? funcione, né? Vamos pro MEI, né? Ah, porque o MEI não precisa de contador. Em tese não precisa, Aham. mas a coisa não é tão simples assim. No fim das contas, vai precisar do contador para te ajudar. E aquilo, né? O contador ele não é só para fazer a parte burocrática da situação. Ele é para te auxiliar na gestão. Por exemplo, tu abriu um MEI. Ah, mas eu não preciso de contador. Beleza, mas tu vai tirar todo mês as tuas guias, tu vai fazer as entradas que tu precisa, tu quer pagar um parcelamento, alguma coisa assim, tu vai ter o tempo para isso, tu vai ter organização para isso. Às vezes o Declaração anual. Cara, às vezes o cara abriu uma transportadora, mas é só ele com o caminhãozinho dele, e o cara todo mês tá, tô em Goiânia, tô em Mato Grosso, tô não sei o quê. Às vezes nem internet tem, e o cara quer gerir a empresa dele, mas não precisa de contador, quando vê tá tudo atrasado, tudo fora de esquadro, já saiu desenquadrado do mês, já virou um simples que já não tem mais também. Já saiu do perdeu, simples. já perdeu. Cara, quando Virou presumido. Já. Isso a gente tá falando porque é uma situação que é rotineira. Tudo que a gente comenta aqui é o coisa dia a que a gente dia. vive. É o dia a dia, né? E isso é complicado, porque assim, por que a gente conseguiu falir um estúdio e se reerguer? Porque a gente era jovem, a gente podia errar. A gente foi... Quando tu vai abrir um CNPJ, quando tu vai empreender, é o único local onde tu pode errar e se reerguer, tentar de novo. Só que quanto mais velho tu vai ficando, menos tiro tu vai poder gastar assim a esmo, porque cada vez mais tu vai tendo mais responsabilidades. Hoje, o Guilherme tem esposa, daqui a pouco o Guilherme tem filho, e daqui a pouco tu vai dizer assim, mas vou abrir essa empresa aqui, meter o dinheiro aqui, daqui a pouco não dá certo, e aí, e o Yunan? E a fraldinha, como é que tem fica? que ser mais criterioso, né? Pois é, então, com 19 anos, a gente podia ser inconsequente. Vamos abrir um estúdio porque a gente quer ter uma banda e mudar o mundo com rock and roll. Vai dar tudo certo, vamos aqui, olha que local legal, que bacana. A gente estudou muita coisa. O local é bom, o fluxo de pessoas é bacana, vamos fazer um ambiente confortável, agradável, a estética era bonita, porque isso também conta, a visual, porque a galera que vai atender, porque os equipamentos são que bagulho legal. Porra, mas era a merda de um prédio residencial, cara. A gente tremia as estruturas do prédio toda vez que ligava um baixo lá naquele lugar. Tipo assim, a gente não viu uma coisa básica, que era assim, ó, tudo bem, tudo isso aqui é legal, mas comporta o que tu quer fazer? No nosso caso, não comportava. Se ralamos, pagamos o preço por isso. Mas a gente era jovem e a gente podia ser inconsequente. Hoje, eu não consigo numa mais. época que não tinha tanta... Não tinha tanta informação. Sim. Assim, informação à disposição como tem hoje. O que acontece? Quando tu consegue dar o primeiro acerto, vamos lá, tu consegue ter uma empresa que te mantém, que tu tem uma gestão legal, que tu consegue trabalhar, tu pode arriscar mais. Eu não tô dizendo para as pessoas, porque eu tenho hoje 45 anos, vou abrir uma empresa. Não, tu vai, cara. Só que tu tem que fazer a coisa com mais parcimônia, tu tem que cuidar mais. Tu não pode ser tão impulsivo. Tu tem que chegar ali, sentar com um contador bom, um contador que, de preferência, alguém tenha te indicado e alguém que
que já tenha caminhado aquele caminho bem, sabe? Ah, é porque o fulano lá que tem um caminhãozinho igual ao meu, ele tem um contador ali que cobra 50 pila mês. E aí o cara vai lá ver a empresa do fulaninho, tá uma zona. Não, cara, procura alguém, tipo assim, esse cara aqui é um espelho legal pra mim. Esse cara aqui, eu tenho uma empresa como eu gostaria de ter, esse cara tá crescendo, tô vendo. Não precisa, não é inveja. É simplesmente observar o que dá certo e querer replicar. Aí tu conversa com o cara, olha só, tu tem um contador pra me indicar, o cara vai te indicar um cara bom. Esse cara aqui é legal. E às vezes ele vai te indicar melhor ainda, os caras pra te não ir. Esses aqui eu tomei no U. Sim. Aqui, esses aqui me atrapalharam. Esse daqui me jogou um monte de multa no meu colo que bem pagar. Exato, vamos lá. Daí tu começa assim, ó, já começa bem, já começa com um cara, já começa com uma visão de onde tu quer, para onde tu quer ir no teu início, com um staff bom ali, com um contador legal para te ajudar. Aí tu vai lá, troca umas ideias com o cara, tu consegue estabelecer um cenário já de projeção bacana ali, ó, esse ano eu vou estar no Simples aqui, vou pagar tanto de imposto, vou girar tantas notas, eu preciso de um certificado, eu preciso estar cadastrado no Alvará para tirar nota de serviço, ali, papapá, pipipi. Pô, aí tu vai começando a crescer. Nisso, tu vai criando uma base sólida para daqui a pouco tu já tá com 2, 3, 50, 100 caminhões. Isso aí é o que a gente mais vê. As pessoas que se estruturam bem, elas crescem na medida e com embasamento. Não adianta do cara também querer entrar, não, eu quero, vou entrar. Que a gente mais vê. Entrei, olha só, minha empresa tá funcionando bem, o que eu vou fazer? Comprar uma BM. Vou lá trocar de casa para ter uma casa lá no condomínio dos ricos. Lá, é isso que eu quero. Pô, mas tu não tem ainda um patrimônio para estruturar isso. Confunde faturamento com lucro, né? Exato, E mistura ainda a pessoa física com jurídica, que aí né? Tô faturando legal aqui, ó. Tá vindo 100, 200 mil por mês, só que o teu lucro, tirando ali todos os teus custos... Sobra 10 e o cara tá vivendo com 30. Aí que tá isso. Isso é outra coisa que a gente vê que muito. É muito comum. E por falta... Claro que por falta de... Muitas vezes por falta de eu vou usar a palavra conhecimento. Acho que não sei se teria essa... Né? E às vezes acaba fazendo assim porque, tipo assim, por inconsequência. Sim. Né? Depois eu vejo, depois eu busco. Né? Cara, não busca. Isso daí é tipo o cara assim, ó. Tu largou, tu contratou, eu não vou nomear assim as figuras os assim, indivíduos. Né? Não, os indivíduos, mas assim, ó. Tu largou um dinheiro na mão de um prestador de serviço para ele fazer um negócio para ti. Adiantou um dinheiro. Cara, há algumas categorias em que provavelmente assim, ó, o cara vai gastar o teu dinheiro, não vai fazer o serviço. Sim. E vai ficar te pedindo mais dinheiro ainda. Muito. Então, por quê? Justamente por isso, o dinheiro tá entrando, ele vai gastando, e aí ele vai lá e pega combina com o outro, já pega o dinheiro, já gasta, combina daqui um pouco, ele deixa um rastro ali de não faz nada pra ninguém, e o cara que pagou... E perdeu, né? Aqui no Brasil, a gente tem um costume que, graças a Deus, tá mudando, mas ainda ele é meio forte na sociedade, que é o seguinte: a gente paga um preço alto por produto, por tangibilidade, mas sempre quer tirar o mínimo por prestação de serviço, por serviço que te é prestado. Se a pessoa vai lá e te presta um serviço que tu consegue... Te vende um produto que tu consegue ver e achar bonito, e ele te cobrar R$1.000, e tu acha... Tu sente ele palpável aqui. Mas ele não custa, mas ele é exclusivo, não sei o quê. Não, beleza, eu pago esses R$1.000. Agora, se alguém te presta um serviço do qual ele te cobra R$1.000, mas ele te gerou vamos dizer assim, ele te evitou uma dor de cabeça que futuramente ia te dar um problemão. Ele te economizou 100, ele te... Sabe, o serviço dele te gerou um bem que não é tangível, mas que ele é perceptível. Mesmo assim, a gente não quer pagar esses R$1.000. A gente acha caro. A gente acha caro pagar um valor justo pelo serviço que te é prestado, mas a gente não acha caro pagar um valor, às vezes, muito mais alto por um produto, mas ele sendo tangível, e principalmente se ele vai te gerar um status. Tu vai poder mostrar para os outros, se ele vai te
brilhar os olhos de quem está te vendo. Tu está pagando para agradar pessoas que não se importam contigo e que tu às vezes não deveria se importar com elas. Mas tu tá satisfazendo um ego teu. Agora, o cara que vai lá e te presta um serviço de excelente qualidade, tu acha caro pagar o preço que ele merece. Que é uma cultura bem diferente da cultura do norte, né? Nossa, Se tu vê total. a cultura europeia e americana, tu paga muito baixo pelo produto, Uhum. vai lá comprar um carro, pô, $50 mil, tu compra um caminhonetão, né? Carrão, cara, carro aqui de R$ 1 milhão, Uhum. né? Baratíssimo, né? Sim. Imposto baixo, Sim. gasolina baixa. Aí na hora de agora tu pede o cara pra, sei lá, cortar a tua grama. Uhum. O valor é O alto, valor é o valor né? justo Pra para limpar a aquele serviço. casa. Exato. Tanto é que eles têm muita cultura de faça você mesmo, Uhum. porque o custo da prestação. Eu achei interessante que eu assisti, tem uma gurizada que eu sigo ali no Instagram, que mora lá e tal, e eu vejo eles falando de carro que muitas vezes eles descartam o carro. Tinha um gurizão tinha uma caminhonete lá. Aí deu um BO lá no motor da caminhonete. O cara perguntou, tu vai arrumar? Não, eu vou... Isso aqui eu vou largar. Eles largam, tipo, num ferro velho, assim. Aham. E vou comprar outra, porque o preço, não o preço da peça. O preço do serviço, que é por hora, Sim. pra arrumar o negócio que tinha que arrumar, não valia a pena ele arrumar a caminhonete. Sim, não compensava. Daí ele ia comprar outra caminhonete. Daí pra gente ver. Como é uma questão cultural. Aqui no Brasil a gente valoriza muito, a gente paga uma fortuna por um carro, que metade é imposto, né? E na hora, às vezes, o mecânico ali cobra 100 pila, R$ 100, 150, 200 pra trocar uma peça, um negócio. Que absurdo, o cara tá me roubando, não sei o quê. Exatamente. Então, E essa cultura do brasileiro, as marcas já viram isso. As grandes empresas já notaram isso. Um grande exemplo, se tu quiser observar, pega um Mustang. O Mustang nos Estados Unidos, cara, ele é um carro de entrada, muitas vezes, para o jovem que está entrando na faculdade. Que é um carro bacana, maneiro, que tem um motor bom e, pô, te dá um status. Mas ele é um carro acessível. Tu compra uma Mustang e, olha, estourando 40 mil. Imagina. Mas aí o cara vai dizer, em dólar, papapá. Não, Sim, mas a gente mas tá tá falando ganhando para em quem ganha em dólar. né, Os Estados Unidos, ele é feito para quem ganha na moeda deles. O que é $40 mil para uma pessoa que ganha, para ganhar pouco, o cara vai ganhar $4, 5 mil por mês? Sim, exatamente. É alguns poucos meses de trabalho. Exato. Agora tu pega aqui um Mustang hoje no Brasil, custa 500 mil. Imagina. Como é que uma pessoa sei lá, com 30 anos que ganha os mesmos 5 mil, e vamos pegar ali, $5 mil. A diferença é muito grande. Se a gente pegar ali, sei lá, $5 mil vai dar hoje, 30 mil. 5 vezes 6, 30. Bota aí 30 mil. Com 30 mil reais ganhando os mesmos $5 mil, entre aspas, tu não consegue comprar um carro o mesmo carro com a facilidade que tu compraria lá. E isso Fora que o carro de $500 mil aqui, tu vai pagar um seguro absurdo, vai pagar um IPVA tudo altíssimo. Aí que tá, tudo te corrobora para que tu não tenha aquilo. E não tem segurança ainda, né? Não tem. Ainda arrisca dar um... E aí tu pega o quê? Tu pega uma situação em que tu tem essa visão de que, mas o carro aqui, a gente tem que fazer a cotação do dólar, tem que fazer não sei o quê. Cara, se tu fizer toda essa cotação do dólar, alterar... Cara, não dá esse preço que ele está sendo cobrado. Mas como ele é um carro que dá status, que as pessoas gostam, que eles cobram lá em cima porque o brasileiro vai pagar. O cara que tem, ele vai, ou que não tem, ele vai se jogar naquilo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Final do ano eu estava em Miami e aí eu pensei assim, vamos nos outlet, né? Mulher queria fazer compras. E pior é que ela gastou muito menos que eu. Mas, tipo assim, vamos ver o que tem de bom. Porque a mania do brasileiro é ir para os Estados Unidos comprar coisa, né? E eu pensei assim, não, cara, vou comprar só uma jaqueta. Só quero uma jaqueta pro frio, assim, jaqueta que... Porque eu não gosto de usar muita roupa, então, boto uma camiseta, bota aquela jaqueta e resolve. Cara, eu comprei uma jaqueta de uma marca X. E essa jaqueta lá, com os impostos, eu tava numa época de desconto. Lá eles realmente dão desconto. Não é aquele negócio de Black Friday aqui no Brasil. Mas lá o desconto
Com o desconto dessa jaqueta, mais um pullover que eu comprei da mesma marca, com os impostos que já vem discriminado na nota, o valor ali eu paguei, vamos lá, R$ 500, arredondando, tá? Foi menos que isso. E aí, como eu tinha procurado aquela jaqueta, tu sabe que o algoritmo do Instagram, da internet ali, Sim. ele é sem vergonha, né? Tu procurou uma palavra, vai ficar eternamente na memória dele. Ele começou a me ofertar essas peças para fazer a compra, né? E eu, por curiosidade, fui ver o valor dessas peças ali. Tipo, aquela coisa assim, cara, é uma coisa que eu não recomendo para ninguém fazer, ver o valor depois que tu compra. Tanto que até um professor meu professor que era doutor em finanças, ele falava assim, ó, depois que tu tomou a decisão, não fica procurando os valores que o produto está, porque só vai te trazer decepção, Sim. sabe? Então, mas eu fui ver. E essa jaqueta tava quase R$ 2.000 aqui. E aí tu pensa assim, cara, É se tu muita fizer... diferença, Eu paguei né? R$ 500 já convertendo o dólar pro real, mais o IOF, porque eu paguei no cartão, mais o imposto embutido nela lá, e se a gente convertesse para cá, não dava nem metade. Mas como é uma marca que tá em alta, como é uma jaqueta que dá aquela marca te dá um status dentro de uma determinada linha da sociedade, o que que acontece? Os caras vê isso como um trampolim para te cobrar mais. Tanto que os lucros da maioria das empresas em países emergentes ele é muito maior do Muito maior. que nos países ditos de primeiro mundo por causa disso, né? Pela percepção de valor. É muito interessante isso, né? É total, né, velho? Mas, meu velho, estamos chegando no fim. Olha aí já. Voou! Eu olhei o relógio e pensei assim, ó, nossa! Voou, Pô, voou. 6 minutos. Olha, Foi, rapaz. foi muito bom aqui estar contigo. Eu quero deixar um minutinho aí pra te deixar tua mensagem pra galera. Cara, hoje né? Direto lá na câmera. na câmera lá pro pessoal, né? Cara, hoje eu realmente vou agradecer só a oportunidade, vim aqui trocar essa ideia, vim trocar esse papo aí, dizer para as pessoas não desistirem. Às vezes a gente tá falando algumas coisas aqui que é umas realidades assim, a pessoa fica, o cara falou, pegou no, eu já vou repensar o que ia fazer. Mas não, cara, acredita no teu sonho, amplia a tua mente. Da outra vez eu deixei uma mensagem, hoje eu acho que a mensagem que eu e o Guilherme vão concordar é assim, ó, toda vez que tiver a oportunidade de viajar, viaje, de se comunicar com as pessoas, se comunique, porque, que nem tu comentou, às vezes eu tô aqui, tô lá, tava em Orlando ali, tava trabalhando com meus clientes, e olha que eu tenho como principal negócio contabilidade, que é uma coisa mais tradicional, só que graças à modernização, graças à internet, hoje a gente consegue ter uma situação mais móvel, mas eu, Clayton, não abro mão do contato. Eu preciso muitas vezes estar ali com meus sócios, com clientes que eu trabalho, com o Guilherme, de sentar olho a olho, trocar ideia para te ver a reação das pessoas, para te ampliar a tua mente, te permitir um pouco a gente se despir daquela armadura que a gente tivesse na sociedade ou do tradicional de tu ter um Zoom. Eu conheço muitos amigos meus que o negócio deles é só Zoom, sair de casa é quase um desespero. E eu sempre dou essa dica, velho, vai lá e conversa com a pessoa. Toda vez que tiver uma oportunidade, às vezes hoje com o mundo corrido é um pouco difícil, mas tem a oportunidade de sentar e conversar e trocar uma ideia pessoalmente, porque tu sempre amplia a tua visão de mundo, tu sempre aprende alguma coisa nova. E, que nem tu falou, viagem. A gente gosta de fazer isso, a gente gosta de estar nesse contato com o mundo, no caso, né? Mas não é só por vamos dizer assim, por uma vontade própria, uma necessidade de descansar, qualquer coisa assim. É muito mais, a gente já tem sempre que a gente viaja, a gente tem aquela visão de o que a gente pode agregar para nós, o que a gente vê de diferente, o que traz para nós de interessante. E só para corroborar isso que a gente disse, eu estava vendo hoje uma entrevista de uma das participantes do Shark Tank, e ela falou que a principal dica que ela dá para as pessoas é estar em São Paulo sempre que puder para poder fazer negócios. E ela era do interior, ela disse que ela cresceu muito mais estando lá. Então, eu acho que a dica que a gente pode dar é essa mesmo. Tenha uma oportunidade de viagem, mas não, vou viajar para conhecer, sei lá,
só um mundinho fechado. Não, converse com as pessoas, aprenda a língua, aprenda ideias novas, que não vai ser um dinheiro desperdiçado. Saia da zona de conforto. Saia né? da zona de Saia conforto. da zona Esse de é conforto. eu acho que é a frase Exatamente. correta para esse momento. E existe um mundo a ser explorado e com certeza tem muita coisa a ser aprendido. Muito obrigado, meu caro. Obrigado por estarmos aqui novamente. Valeu, meu, eu que Vamos agradeço marcar uma mesmo. próxima, né? Porque Vamos. é muito assunto, né? A gente Começa a assim, falar, e o tempo passa. a gente precisa daqui a pouco de um intermediador aqui para começar a É. direcionar a gente que a gente vai indo e... Mas show de bola, bom estar contigo, né? Bom te ouvir. Uhum. E com certeza, né? O pessoal que está aí nos assistindo conseguiu aprender, né, mais algumas coisas no dia de hoje. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando mais um XB Podcast. Você pode nos seguir aí nas nossas redes sociais, @editora Xbooks. Segue lá o Clayton, @Clayton Ramos. Isso, CLAYTON, Clayton Ramos. Clayton Ramos também. E eu vou te deixar um recado final aqui, né? Já que nós falamos em contabilidade, eu, Guilherme Contador, você pode me seguir lá no meu Instagram, né? @Guilherme Lopes Contador, que a gente tá ali falando alguns assuntos interessantes sobre contabilidade, sobre questões relacionadas à área trabalhista, à área previdenciária. E eu faço uma pergunta para você. Você já ouviu falar em CNO? Você sabe o que é CNO? Se você nunca ouviu falar, me segue lá no Instagram, porque essa semana eu estou falando sobre esse assunto. Toda obra de construção civil deve ter uma CNO. Então, você que está construindo ou está pensando em construir, você precisa saber dessa informação. O Cadastro Nacional de Obras é obrigatório para todas as obras da construção civil e não ter ele pode te gerar uma série de problemas e consequências. Então, segue lá no Instagram que a gente tem bastante informação e coisas legais para falar. Muito obrigado a todos e até uma próxima. E é isso aí. Valeu.